Oi, gente linda, vamos lá? Mais uma aula de história. Faz tempo que a gente não tem aula de história, né? Então pega lá teu livro e abre na página 58, porque hoje a gente vai falar de cidades e impérios da Mesopotâmia, tá? Aí começou aí o capítulo 3, né? A gente terminou o capítulo 2, que tinha falado sobre a organização da vida social. E vamos ler lá a página 58, porque já tem uma atividade bem legal para a gente realizar na página 59. Tá por aqui, tá bom? Vamos lá. Então está dizendo aqui: a região da Mesopotâmia era muito fértil e aproximadamente com os rios, ela favorecia o comércio fluvial. Há milhares de anos, muitos povos e culturas conviveram e disputaram o espaço e o poder dessa região. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos, né? Até porque como estava lhes dizendo aqui, que ela era fértil e era próximo dos rios, né? Então ela era realmente muito disputada, né? Aí vamos lá para o segundo parágrafo. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foi os sumérios, né? Como a gente já sabia. Eles eram agricultores, desenvolveram um sistema de agricultura e organizavam-se em cidades autônomas, como a escrita cuneiforme e o seu sistema numérico influenciaram os vários outros povos que viveram na região há cerca de 4.200 anos. Os acádios dominaram os sumérios e os outros povos da região e foram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. Então aí deu pra gente ver como é que estava sendo aí formada essas cidades, as cidades dos impérios da Mesopotâmia. Tem aí uma comunidade real em escrita cuneiforme, ela é uma peça aí, né, suméria, cerca de 3.500 anos, encontrado na Síria, no museu Idlib, na Síria. Tá lá, tem lá essa pedra lá, e essa foto foi tirada em 2016 e tem, como está mostrando aí no livro, 2016, e tem toda essa escrita aí que nós estamos vendo, né, essa escrita cuneiforme. Então vamos falar um pouquinho também sobre o Império Babilônico, né? A gente vê muito filmes, na leitura da Bíblia, também a gente vê muito falando sobre a Babilônia. Então, depois do domínio dos Acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os Amoritas, os Caldeus, os Elamitas, os Assírios e os Medos. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônicos, que construíram um grandioso império composto de várias cidades. Eles desenvolveram um sistema de calendário que ajudaram a conhecer melhor as fases para a agricultura, como a base de um sistema astronômico. Durante o segundo Império Babilônico, no governo de Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como jardins suspensos, por volta de 2.500 anos atrás. Os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Então, muito conhecido, né, os jardins suspensos. Então, tem aí na região da Mesopotâmia, ela sofreu várias guerras e invasões. Parte do estandarte de artefato sumério, há cerca de 4.500 anos, encontrado em no Iraque, 2016. Então tem parte desse estandarte que está mostrando aí no livro, né? Bem interessante, muito bonito. E aí, mediante tudo isso que a gente acabou de ler sobre o Império Mesopotâmico, sobre a região da Mesopotâmia, sobre o Império Babilônico, a gente vai responder na página 59. Porque a região da Mesopotâmia era disputada por vários povos. A gente acabou de falar sobre isso. Esse favorecimento, a região onde ele estava. Então vai lá, lê de novo. A gente só deu uma lida, você deu uma lida junto comigo, você tem que ler de novo para responder. Quais foram as principais transformações políticas que ocorreram na região da Mesopotâmia no domínio
dos acácios. O que foi que aconteceu? Foi uma questão administrativa, não foi? A gente acabou de ler, dá uma olhadinha lá, uma questão administrativa política, não foi? E aí houve uma unificação de alguma coisa aí, vocês vão me responder. Já dei a dica. E você vai ler aí as informações abaixo e procurar no caça-palavras circular com lápis. Um dos primeiros povos da Mesopotâmia. Qual foi? Lê e responde. A gente acabou de ler aqui, ó. Começa com S. Letra B. A antiga cidade suméria. Bem conhecida. Só 2 letrinhas, começa com U. O povo que dominou os sumérios. Começa com a letra A, certo, gente? Termina com O. E a escrita suméria que influenciou outros povos. Acabei de falar, também começa com a letra C. Bem fácil, vocês vão procurar essas 4 palavrinhas e circular no caça-palavras. Vamos lá para a página 60, para a gente responder a página 61, que está bem interessante. Esse intercâmbio de culturas. Então, uma cultura em comum. O que foi que aconteceu? A delimitação territorial e a distância entre as vilas e as cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos, né? Então, essa é a delimitação de territórios. A distância entre as vilas e as cidades, né? Cada um tinha a sua distância, não era tão pertinho como a pessoa sair daqui, digamos, de Recife, já está em Olinda, já está em Abreu Lima. Era bem mais distante na época. Aí que com isso, cada povo desenvolveu diferentes modos diferentes de produzir e administrar a vida pública. E ao mesmo tempo de se expressar. Mesmo estando próximos, os povos da Mesopotâmia, do Egito, por exemplo, elas não falavam a mesma língua. Vê que interessante. E não possuíam o mesmo sistema de escrita e de crenças religiosas. Então, os povos eram a mesma cidade, mas não costumavam ter deuses que adoravam, era diferente. Língua, falavam diferente, né? Tinham seus dialetos. E escritas diferentes. Olha que confusão, era complicado. Então, um morava lá, para outro vir para cá, se comunicar, não conseguiam, tá? Entre os povos da Mesopotâmia, havia também um sistema de linguística diferente. Porém, muitas das línguas faladas tinham uma matriz comum e que se transformou ao longo do tempo de acordo com as particularidades da região, tá certo? Uma cultura comum, qual era? Na Mesopotâmia, existiam 2 grandes grupos linguísticos, apesar de cada um falavam uma língua diferente, mas tinha 2 grupos grandes linguísticos que todo mundo falava essa língua, a maioria, né? Ou seja, um grupo da língua ligada a uma língua em comum, o sumério e o acádio. O acádio, ela foi dotada pelos assírios e babilônicos, mas sofreu transformações em conjunções das variações linguísticas ligadas a comunidades específicas, que são chamadas de dialetos, o que eu acabei de falar, né? Como começou a sair mudando. Pois expressavam características da região. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformavam em outras línguas, o hebraico, o aramaico e o árabe, tá bom? São línguas derivadas do arcádio. São línguas que a gente não escuta muito falar hoje, como o inglês, o francês, o espanhol. São línguas antigas, mas que ainda existem, né? Não são línguas mortas, as pessoas ainda falam. Pouquíssimas, tá? Mas derivaram do arcádio, tá? E são conhecidas como língua semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, que vem da região mesopotâmia, mas mesmo com essas formações, há algumas permanências na língua, como palavras como os mesmos sentidos. Aí tem aí, você sabia que Persépolis foi uma das principais cidades do Império Persas, e seus registros mais antigos são os de